mas gera também para a linha defensiva. E acho que com exceção do Paulo Henrique, o Beraldo um pouquinho melhor, mas todo mundo... Acho que o Paulo Henrique ele vai olhar um pouco mais. Ali. O Paulo Henrique vai olhar com mais carinho, mas defensivamente... E aí, mas ele teve problemas. E aí por conta da concorrência também. E com bola para sair jogando. Tem gol daquela bola viajada de um lado para o outro. Que pega tem a dúvida no meio da área, mas ele também tem. Todo mundo toma gol assim, quando mas... alguém fala teste, significa aumento de chance de não funcionar também. Porque parece que o cara está testando ali e o time tem que jogar como joga a melhor versão. Mas a carga de todo mundo saber que está sendo observado com lupa. Um teste é porque é a chance maior de dar errado. Ou a tentativa de dar certo. Hoje a tentativa falhou. Essa é a questão. A tentativa falhou. Agora cabe ao técnico entender por que a tentativa falhou, se foi uma questão individual, por que da parte psicológica, qual jogador consegue sentir, por exemplo, se Fabrício Bruno voltar a jogar na seleção brasileira... mas ele, assim, gente, ele deveria ter mais uma chance, não deveria? Que é o nosso homem dos bastidores da CBF Seleção Brasileira. Hoje, dia 14 de outubro, pós-derrota para o Japão, faltando 2 datas FIFA. Qual é a seleção? Os 11. Não sei. Alguns nomes. Posso falar? Pode falar alguns nomes. Quem hoje? Alisson. Tá. A dupla de zaga, eu acho que o Gabriel Magalhães é o homem pela esquerda. Aí a minha dúvida é como chegar na Copa se é Marquinhos ou Militão, porque o Marquinhos é titular há muito tempo, mas o Militão lesionado há muito tempo. E o Ancelotti gosta do Militão por ali. Casimiro e Bruno acho que está muito claro, e hoje quando ele não mexe é porque a dinâmica toda passa por isso. Quando ele tira o Bruno, a coisa pior ainda, para além do erro do Fabrício Bruno. E lá na frente acho que você tem 4 nomes para entender... Vini, Rodrigo, 5 para 4, não é? Estevão. Aí vai ter um 5º nome para ver se vai rodar. Só que aquilo, a Copa hoje até a final são 8 jogos, você não vai ter 8 times iguais. Então acho que vai ser esses 4 com mais um, talvez o Cunha, talvez o João Pedro. Esses 5 vão rodar muito por ali. Laterais muito abertas. Esse 5º zagueiro se tiver. E a gente começou a levantar um debate. Eu estou também pensativo agora sobre essa corrida do gol. Acho que é por aí. Agora, sabe quem aproveitou hoje? De novo, muita gente esquece, toda a lista, o Martinelli. Mais uma vez, esse aí está na Copa. Salvo alguma coisa fora da curva de lesão, tomara que não, mas esse aí gol hoje faz o Tafarel dar uma ligada pro Ederson e falar, capricha. Se prepara. Bom, acabou a linha de passe, data FIFA. Deu já de olhar jogadores, né? Agora, na próxima convocação, tem que ser os jogadores de fato que eles já pensam para a Copa do Mundo. Apesar da derrota, eu acho que o Paulo Henrique ele dá mais um passo aí para carimbar o passaporte. Se eu sou o Ancelotti na próxima convocação, se ele se manter no Vasco, eu o convocaria, não só pelo gol, mas pelo jogo, pela partida em si. Foi muito bem, apesar do Brasil ter perdido. E agora é hora de você começar a dar um pouco mais como posso dizer, trazer os jogadores que ele pensa realmente que vão ser os convocados para a Copa do Mundo. Começar a dar dinâmica para esses caras, começar a fazer esses caras jogarem, treinar. E tá aí, você viu as palavras da galera da ESPN e também do Felipe Melo sobre a partida do Paulo Henrique. O Paulo Henrique fez o primeiro gol, né, na sua estreia como titular na seleção brasileira. Assim, sendo bem sincero, a seleção deu alguns moles, alguns vacilos. Eu acho que, principalmente, após a falha ali do Fabrício Bruno, a seleção perdeu um pouquinho o rumo no jogo. Estava bem encaixado, 2-0 ali no primeiro tempo e tudo mais. Foi para o intervalo com esse resultado e depois, em coisa de 20 minutos mais ou menos ali, a seleção brasileira tomou 3 gols e a virada, consequentemente, da equipe do Japão. Eu acho que do sistema defensivo, o único que se salvou ali foi realmente o Paulo Henrique. Você olha, Beraldo e Fabrício Bruno muito inseguros, inseguros demais, inclusive, não foi nem pouco, não, foi muito inseguro. O Hugo Souza, para mim, no lance da cabeçada, foi muito rápido, mas tinha como ele fazer algo diferente, ele, para mim, falhou, assim como também o Fabrício Bruno falhou naquele segundo gol, naquele primeiro gol, na verdade, do Japão, que ele escorrega e dá o passe. O lance, até muitos falam assim, mas o Paulo Henrique falhou contra aquele lance lá que a bola vai nas costas dele, aí o cara vai, finaliza e faz meio que um gol contra ali,
o Fabrício Bruno. Para mim não foi falha dele também, porque se você reparar bem o lance, o Paulo Henrique estava no cara que finalizou, digamos assim, errado, né? E nessa finalização do cara, o Paulo Henrique estava lá junto com ele. Só que com o erro de marcação do Fabrício Bruno, ele foi tentar cobrir, e nisso que ele foi tentar cobrir, ele deixou o cara livre nas suas costas. Então, para mim, não foi erro do Paulo Henrique. O Paulo Henrique fez uma partida muito justa, muito inteligente, não forçou passe, foi bem ali convicto no que tinha que fazer. Eu acho que o Paulo Henrique, para mim, foi o principal destaque da seleção. Inclusive, o SofaScore postou sobre isso e eu vou até atualizar vocês sobre esses dados aqui do SofaScore sobre o Paulo Henrique. E aqui, ó, ele teve a nota de 7,6 e, segundo o SofaScore, ele teve a melhor nota do time no Brasil 2, Japão 3. Foi um gol, um passe decisivo, 63 de 66 passes certos, ou seja, uma média de 95%, 85 ações com a bola, 4 de 6 duelos ganhos, ou seja, perdeu apenas 2 e ganhou 4. Então, uma média muito boa ali do Paulo Henrique. Ele teve ali 7 ações defensivas e, como eu falei com vocês, repetindo, uma nota SofaScore de 7,6. Assim, o Paulo Henrique foi muito bem. Eu acho que o que o Pedro Ivo falou sobre a situação em aberto das laterais, eu concordo com ele. Eu acho que as laterais é a posição que mais está em aberto, mais está com a possibilidade de qualquer jogador ser convocado. Seja o Wanderson, Paulo Henrique, o Wesley, tem ali o Vitinho do Botafogo. Eu acho que tem algumas opções ali para a lateral. E das 4 opções que eu falei agora, tem uma também que ninguém está citando, que é o Militão. O Militão pode atuar também como lateral direito. Eu não sei se o Ancelotti vai preferir isso. Eu acho que ele vai querer um cara realmente como lateral de origem, né? De função mesmo de lateral. Não um cara teoricamente improvisado. Mas, assim, eu imagino uma briga bem acirrada até o final. O Wanderson se machucou, o Wesley se machucou, aí o Paulo Henrique e o Vitinho tiveram as oportunidades. Ambos jogadores foram muito bem, principalmente o Paulo Henrique, na minha humilde visão, que ele foi, assim, aquela estreia que todo jogador gostaria de ter. Atuando pelos primeiros 90 minutos, iniciando como titular e, obviamente, com o gol que deixou a seleção brasileira com o placar aberto no primeiro tempo, né? Agora, tipo assim, cara, o Paulo Henrique é um cara que, pra mim, não espanta, né? Ele tem essa atuação, é um cara muito veloz, é um cara que tem boa recomposição, volta muito bem pra marcar. Então, não é novidade o Paulo Henrique ser esse jogador que a gente viu hoje. A gente acompanha aqui o Vasco já há muito tempo e o Paulo Henrique sempre foi destaque. Não só agora em 2025, mas em 24 e 23. Para quem não lembra, em 2023, quando o Vasco estava brigando para não cair, naquela partida Vasco e Red Bull Bragantino, que o Serginho faz o gol de cabeça, foi o Paulo Henrique que foi dali de fundo, driblou, deu o cruzamento e o Serginho acabou cabeceando e fazendo o gol do Vasco. Então, não é novidade para mim o Paulo Henrique ter esse nível de atuação. E muitos estão pedindo aí ele na Copa do Mundo. Será que ele vai ser convocado? Vocês acham que a partir dessa atuação do Paulo Henrique, o Ancelotti vai ou não convocar esse atleta? Eu quero saber de vocês, mas eu acho que está muito em aberto sim e vai ser até o final. Né? Muitos até já estavam convocando já de imediato o Wanderson e o Wesley, mas com a atuação do Paulo Henrique eu acho que mexe um pouquinho com a cabeça de todo mundo gera aquela dúvida, será que o Paulo Henrique não tem que ser convocado? Será que tem que ser convocado? Eu acho, particularmente, se ele mantiver esse nível de atuação, tanto no Vasco, tanto também na seleção brasileira, eu acho que ele tem condições reais, sim, de ser convocado para a Copa do Mundo, e depois de muito tempo, o Vasco da Gama terá um jogador convocado para a Copa do Mundo, se caso acontecer isso com o Paulo Henrique. O interessante também para os vascaínos, que quem deu o passe para o Paulo Henrique foi o Bruno Guimarães, que também é vascaíno. Então, assim, é um gol ali, um combo do gol ali de jogadores que torcem para a equipe do Vasco da Gama. Lembrando que o Paulo Henrique, segundo informações que chegaram agora, ele não vai viajar para Fortaleza, ele não vai viajar para o Ceará, porque ele jogou 96 minutos, né? Ficou ali bem desgastado. E também a viagem é muito longa, né? Do Japão para Fortaleza. Então, por esse motivo, ele não vai ser relacionado e vai ser guardado, digamos assim, preservado para o jogo contra o Fluminense
pelo Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!